Boa tarde, pessoal. Mais uma aula de direito tributário para vocês. Bom, hoje nós vamos abordar o crédito tributário, uma temática importantíssima para a disciplina de Direito Tributário 1. Isso cai em concurso público? Despenca, cai muito. Cai em provas, cai na prática, muito. Então, é muito importante você estudar essa temática. Só recapitulando a aula passada, onde nós falamos da relação jurídica tributária, ela se inicia com a hipótese de incidência, que é a lei, fato gerador, obrigação tributária. A obrigação tributária é a presença dos elementos lá, né, do direito tributário, sujeito passivo, sujeito ativo, base de cálculo e alíquota. Mas nós não temos o valor líquido do tributo. E isso vai ser feito através do lançamento, que é o procedimento administrativo para calcular o valor do tributo. E uma vez calculado o valor do tributo, nós temos o chamado crédito tributário. Então, o que é o crédito tributário, pessoal? Simplesmente é tornar líquido o valor do tributo. Então, é calcular o valor do tributo, trazer o seu valor para que seja encaminhado ao contribuinte. E esse cálculo do tributo ele se dá através de um procedimento administrativo, com a presença de vários elementos. E esse procedimento é chamado de lançamento. E o lançamento ele se divide em 3 espécies. Rodrigo, aonde que está isso para eu acompanhar no código? Está a partir do artigo 139 do Código Tributário Nacional, e o lançamento está no artigo 142 do Código Tributário Nacional, que vai falar do lançamento. Então, primeira coisa que nós temos que aprender que o crédito tributário, que é o cálculo do valor do tributo, ele se dá através do lançamento, que é o procedimento administrativo que vai fazer a junção, vai reunir os elementos da obrigação tributária, que são base de cálculo e alíquota para calcular o valor do tributo. Pois bem, o lançamento ele pode ter várias formas, e são, na verdade, 3 espécies de lançamento. A primeira espécie de lançamento, pessoal, é o chamado lançamento de ofício, ou direto, ou unilateral, que é aquele, pessoal, onde não precisa, o Estado não precisa de nenhuma informação do contribuinte para calcular o valor do tributo. O Estado já tem essas informações em seu banco de dados. Então, por exemplo, o IPVA, o IPTU, o valor das taxas, as contribuições, o Estado já tem a base de cálculo, já tem a alíquota, já tem os valores todos para fazer esse cálculo, todos os elementos. Então, esse lançamento ele é de ofício. Por que de ofício? O próprio Estado que vai fazer o cálculo, ele já tem todos esses elementos. Ou unilateral, por quê? Só precisa do Estado. Ou direto, porque o Estado diretamente, ele não precisa chamar o contribuinte para que forneça dados, informações, declarações para que seja calculado o tributo. Então, essa é a primeira espécie de lançamento. Lançamento de ofício, direto, ou também chamado de unilateral. Bom, segunda espécie de lançamento é o lançamento misto ou por declaração. Ele está lá no artigo 147 do CTN, pessoal. E esse artigo 147 do CTN, lançamento misto ou por declaração, o próprio nome diz misto. Eu preciso de informações do Estado e informações também prestadas pelo contribuinte. Qual é o exemplo, pessoal, de imposto que tem um lançamento misto ou por declaração? É o imposto de importação ou imposto de exportação. Como é que funciona a sistemática? O imposto de importação. Todo produto importado vai passar pela alfândega, pela fiscalização da Receita Federal, porque é um tributo federal, imposto de importação, que vai verificar o valor das mercadorias.
mas com base na declaração feita pelo contribuinte. Então, o contribuinte declara o valor daquelas mercadorias num container, por exemplo, e a Receita Federal faz essa apuração depois, se esse valor está certo ou não, faz uma avaliação. Então, esse é o lançamento por declaração ou misto. No imposto de exportação, a mesma coisa. A mercadoria vai sair do território nacional para outro país. Então, o exportador informa, olha, a mercadoria custa tanto. E aí a Receita Federal vai apurar se aquele valor está correto ou não para calcular o valor do imposto de exportação. Então, lançamento misto ou por declaração. Outro exemplo que nós podemos citar aqui de lançamento misto ou por declaração é o ITBI, que é o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. Toda vez que alguém adquirir um imóvel, seja por compra e venda, permuta, dação em pagamento, terá que pagar um imposto municipal, ITBI, Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, que normalmente 2% sobre o valor do imóvel. Se o imóvel custar 100 mil, 2% sobre 100 mil, R$2.000 de ITBI. Mas, Rodrigo, como é que funciona a apuração dessa base de cálculo, desses 100 mil reais do valor do imóvel? Como é que funciona na prática? O comprador informa ao município que comprou um apartamento no valor de 100 mil reais. A partir dessa informação, o município faz uma verificação no local, uma fiscalização e verifica, olha, esse apartamento realmente vale 100 mil. Ou então, esse apartamento vale 200 mil. Pessoal, o que vocês acham? Qual é o valor que vocês acham que será levado em consideração para o cálculo do ITBI? É óbvio, o maior valor, né? Por que o maior valor? Porque, né, disponibilidade do interesse público, né? Vamos arrecadar mais. E realmente, às vezes o apartamento vale 200, o cara está declarando 100. Então, peraí, vamos fiscalizar, vamos ver se realmente vale 100 ou se vale 200. E sobre o maior valor, vamos lançar os 2% para calcular o valor do ITBI. Nesse caso, 200 mil seria quanto? 2% sobre 200, R$4.000 de ITBI. Então, lançamento misto ou por declaração. Importante isso, porque na prática, muitos querem declarar valores mais baixos, às vezes, para pagar menos ITBI, mas isso será sujeito à fiscalização. Então, não adianta fugir da tributação. Por quê? Ele quer declarar menos para pagar menos ITBI, mas vai ter fiscalização, eles vão chegar a um valor razoável. Então, não adianta declarar valor muito baixo. Se o apartamento vale 200 mil, eu não vou declarar 10 mil, porque isso, com certeza, vai sofrer uma fiscalização e vai ser apurado o valor correto para a base de cálculo, e isso ainda é pela lógica, principalmente, que o lançamento do ITBI é misto ou por declaração. Então, exige a presença, as informações também dadas pelo Estado. Bom, uma terceira espécie, pessoal, de lançamento é o lançamento por homologação, ou lançamento chamado de autolançamento. Que tipo de lançamento é esse, pessoal? Que espécie é essa? Bom, o lançamento por homologação é aquele que não precisa, no primeiro momento, da vontade do Estado, de informações do Estado. Em nenhum momento. Só precisa do contribuinte. Então, o contribuinte informa, declara quanto que foi a sua renda e ele mesmo emite a guia para pagar a Receita Federal, o DARF, por exemplo, o documento de arrecadação da Receita Federal. Então, o contribuinte fala, olha, Receita Federal, eu tive uma renda nesse mês de 10 mil reais. Estou pagando 27,5% aqui, 2.700 e pouco de imposto de renda. Está aqui, tudo pago, tá? Então, a Receita Federal, depois ela tem 5 anos para fiscalizar se isso foi correto ou não. Pergunto, precisou da vontade do Estado, da Receita Federal? Não. Por quê? O cidadão
disse quanto que ele ganhava e calculou o valor do tributo e pagou o tributo. Então, esse é o lançamento por homologação. A Receita Federal tem até 5 anos para homologar. Rodrigo, precisa de ser uma homologação expressa, um despacho da Receita Federal? Não, pessoal. Se passar 5 anos do pagamento, a homologação, o ato de homologação, ele é tácito. Então, é como se a Receita Federal tivesse homologado esse pagamento. E aí não precisou em nenhum momento, né, do Estado, da União, da Receita Federal, para calcular esse tributo. Que, no caso, um exemplo, né, grande exemplo, é o imposto de renda. E aí você pode perguntar, Rodrigo, mas você não falou que o lançamento é um ato da administração pública, é um procedimento administrativo. Como, então, que você fala em autolançamento? Autolançamento não seria o contribuinte fazendo a declaração e fazendo o pagamento, ele lançando. Pois é, você observou bem de verificar que essa nomenclatura autolançamento tem sido muito questionada pela doutrina. Por quê? Autolançamento quer dizer, o contribuinte lançou, só que o lançamento não é um ato da administração pública, então não poderia o contribuinte lançar. Mas como essa nomenclatura foi utilizada há tempos atrás, ela continuou, mas tecnicamente a palavra autolançamento está equivocada, porque lançamento é um procedimento da administração pública tributária e não do contribuinte. Então, lançamento por homologação, em tese, dá uma ideia melhor tecnicamente, porque se não homologou no prazo de 5 anos, a homologação é tácita. Então, o lançamento foi dado ali, homologou o que foi pago. Ou expressamente, teve um despacho, aí ok, foi um procedimento da administração tributária da Receita Federal, por exemplo. Né? Bem interessante, pessoal. Bom, e aí você pode estar se perguntando, Rodrigo, como que funciona essa questão do crédito tributário? Né? Se tiver dúvida quanto a ele, se tiver alguma questão que eu preciso de questionar em juízo, eu quero suspender esse crédito, não quero pagar agora, porque eu quero postergar o pagamento porque eu tenho dúvida do valor. Como que eu faço? Bom, é um outro capítulo que nós vamos estudar, que é a suspensão do crédito tributário. Então, o que é a suspensão do crédito tributário? Ora, ocorreu o crédito tributário, o lançamento do crédito tributário, ou seja, nós fizemos o cálculo desse tributo, e aí o contribuinte fala, olha, eu não quero pagar não esse tributo, porque esse tributo está muito diferente daquilo que eu pensei. Então, eu quero suspender o pagamento. Como que eu faço isso? Olha, tem as possibilidades no artigo 151 do Código Tributário Nacional, que são as hipóteses, pessoal, de suspensão do crédito tributário. E essas hipóteses, pessoal, são várias, né? E são 6 hipóteses. E essas hipóteses, a primeira nós podemos citar a moratória, pessoal. O que é a moratória? Uma vez constituído o crédito tributário, pode ser que venha uma lei dizendo, olha, vamos adiar, vamos postergar a data de pagamento, então vamos dar uma moratória. Então aí o crédito tributário está suspenso, porque a partir da constituição do crédito tributário vai ser dado um prazo para o contribuinte pagar. Então esse prazo vai ser suspenso, é a moratória. Então a moratória suspende o crédito tributário, a exigibilidade do crédito tributário. Outra coisa, o depósito do seu montante integral. O contribuinte quer questionar o valor do tributo. E ele fala, vou depositar o valor, e aí uma vez depositado, suspende o crédito tributário, que é como se ele tivesse pago até questionar o seu valor, se ele é devido ou não. Uma outra hipótese, pessoal, de suspensão é um recurso administrativo. Então, como é que funciona o direito tributário? Uma vez constituído o crédito tributário, o contribuinte vai receber uma notificação para pagar. Rodrigo,
aquele carnê do IPTU que meu pai recebeu é a notificação do crédito tributário para ser pago? Sim. Então, você vai ser notificado para pagar através de um carnê, através de uma guia, de um documento de arrecadação da Receita Federal, um DAN, que é o documento de arrecadação municipal, um DUA, que é um documento único de arrecadação. E se você não pagar, você vai ser inscrito em dívida ativa e o Estado poderá ajuizar uma ação de execução fiscal contra você. Mas, pessoal, se você não concordar com esse crédito tributário, você pode fazer um recurso administrativo. E o simples protocolo desse recurso vai suspender o crédito tributário até que o recurso seja julgado. Olha que interessante. Eu tive um caso prático que o município me mandou uma cobrança de ISS que eu já tinha pago. O que eu fiz? Fiz um recurso administrativo comprovando que eu já tinha pago. Então, suspendeu esse crédito tributário que o município queria cobrar de novo de mim, mas não pode cobrar. E aí, suspendeu o crédito tributário. Com certeza vão julgar favorável, porque eu já paguei esse tributo. Por favor, não queiram me cobrar de novo. Né? Não deixem, meus alunos não deixem cobrar esse tributo de novo de mim, porque eu não tenho condições de pagar mais ISS. Enfim, outra hipótese, pessoal, de suspensão do crédito tributário é a possibilidade de impetração do mandado de segurança, que é uma ação constitucional, direito líquido e certo, que está estabelecido no artigo 5º da Constituição, a Lei 12.016/2009. Então, o contribuinte fala, olha, eu não estou concordando com esse tributo, essa lei é inconstitucional, então eu posso impetrar o mandado de segurança. E qual é o grande pedido do mandado de segurança? Uma liminar, pessoal. Liminar para suspensão do crédito tributário. Suspender o crédito tributário até que se julgue o mandado de segurança pela concessão da segurança ou não. Dizendo, aquela lei é inconstitucional, esse tributo não pode ser exigido. Enfim, outra hipótese de suspensão do crédito tributário. Outra hipótese, qualquer outra ação judicial no campo tributário pode ser pedido liminar. Então, também, essa liminar sendo deferida, vai ser suspenso o crédito tributário até que se julgue em definitivo essa ação. Olha que interessante, mais uma hipótese também, pessoal, é o parcelamento. O que é o parcelamento? Rodrigo, quando eu vou lá no Shopping Vitória, e aí eu vou lá na loja americana, lojas americanas, na loja Líder, e parcelo a minha compra. É isso mesmo, pessoal, no direito tributário também. Olha que maravilha, o Estado dando a oportunidade de você dividir o seu débito, dividir o crédito, você vai pagar em várias parcelas, é o parcelamento. E aí você pagando a primeira parcela, o crédito tributário se suspende. Se suspende a cobrança da totalidade do crédito, até o recebimento da última parcela. Rodrigo, então vou pagar a primeira parcela, vai suspender o crédito tributário todo e eu vou deixar de pagar o restante. Ora, se você deixar de pagar o restante, pode ter o vencimento antecipado total da dívida. Então, isso não resolve o seu problema. Vamos pagar direito essas parcelas, pessoal. Então, é interessante você também saber que o parcelamento traz um benefício enorme para o contribuinte. Por quê? Porque o contribuinte paga a primeira parcela, ele poderá ter a certidão positiva com efeitos de negativa. O que é a certidão positiva, pessoal, com efeitos de negativa? Primeiro, vamos à certidão negativa, né? Ora, para o contribuinte dizer que não está devendo o tributo, ele pode pedir uma certidão negativa a todos os órgãos. Basta aos órgãos fiscais, né? Basta lançar o seu CPF, vai sair uma certidão, certidão negativa de débitos. Então vai dizer o seguinte, Rodrigo não está devendo ISS, certidão negativa, ele não está devendo. Mas se eu paguei a primeira parcela e faltam mais 4 parcelas para pagar, essa certidão vai sair como positiva. Olha, certidão positiva com efeitos de negativa.
o Rodrigo está devendo, a certidão ela é positiva, está devendo, mas ela tem efeitos de negativa. Por quê? Ele está pagando parcelado. Ele está pagando um parcelamento. Rodrigo, a certidão positiva tem os mesmos efeitos da negativa? Sim. Se a positiva tem efeitos de negativa, a validade é a mesma. Então, a gente encerra, pessoal, esse capítulo importantíssimo do direito tributário, que é crédito tributário e suspensão do crédito tributário. Agradeço a todos e aguardo vocês na próxima aula de direito tributário. Bons estudos para todos. Vamos em frente. Direito tributário na mente, no coração e na cabeça.